A senhora e outros militantes aí ativistas dos movimentos de direitos humanos, o próprio pessoal do Instituto Vladimir Herzog recebeu essa decisão do presidente Lula de vetar qualquer alusão ao golpe de 64. Não, eu não posso dizer que é uma surpresa, foi um choque num primeiro momento, mas à luz de analisar algumas outras questões, a gente foi fazendo discussões internas e externas com outras pessoas, e acho que o primeiro ponto a ser colocado dessas falas aqui é que não é papel do Estado indicar, evitar ou não recomendar participação em manifestações ou eventos oficiais. Se quiser participar, é bom, é super importante, mas acho que o mais importante ainda é a construção de políticas públicas que deem conta dos pactos e sentenças internacionais, o respeito à Constituição brasileira e os compromissos assumidos publicamente pelo governo acerca desse tema. Então, nesse sentido, para além da fala, que tem aí os seus impactos simbólicos que a gente vai discutir ao longo dessa conversa, me parece muito mais preocupante e urgente, por exemplo, a reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, que a Comissão da Anistia, que foi recomposta logo no começo do ano de 2023, seja fortalecida, e uma série de outras políticas de reparação e memória. Então, uma coisa é a fala e os impactos simbólicos e efetivos que vão ter ao longo do ano, mas principalmente pensar as ações que precisam ser tomadas e que foram ditas publicamente ao longo desses anos dessa gestão. O presidente Lula ele se elege com um programa de governo que promete retomar a Comissão de Mortos e Desaparecidos, né? Mas até agora isso não aconteceu, né? Ao contrário, ele vem dando várias demonstrações, né, de recuo em relação aos militares, né, sempre com muito cuidado, meio que pisando em ovos, né? E esse exemplo de não lembrar os 60 anos do golpe é só um fato, né? É só um exemplo, mas tem tantos outros, sobretudo em relação ao golpe, à tentativa de golpe do 8 de janeiro, quando ele está com muito cuidado em relação aos militares. Eu queria lhe ouvir, né, como é que você avalia essa postura do presidente e o milindre, né, do governo em relação aos militares. Olha, no que diz respeito ao posicionamento que foi dado, nós aqui do Instituto, nós não concordamos com o que foi dito, né, a respeito de pensar em esquecer o passado, tocar a bola para frente. Acho que mesmo que o presidente e esse governo tenham dificuldades aí de gestão interna, de ter esse melindre entre a conversa que vai ser feita com os militares e a sociedade, o fato é que essas dificuldades impostas, elas também são resultados de um não enfrentamento efetivo de diversos períodos de violência. Então, o que me parece mais grave é que mensagens como essa, por exemplo, elas primeiro sinalizam, mas elas ajudam a reforçar uma memória que é latente da história brasileira, que é a memória da impunidade. Então, aconteceu, poxa, que pena, um dia isso vai ser resolvido, vamos olhar para frente. E aí, trabalhando especificamente as questões de memória, esse tipo de pronunciamento, inclusive, depõe contra as próprias preocupações e com o futuro do Brasil, né? Uma coisa que a gente escuta muito são os impactos dessas políticas no futuro do Brasil. Então, como é que a gente pode, por exemplo, falar de futuro, se no presente o que a gente tem visto é um descumprimento dessas questões, essa morosidade em reinstalar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, em fortalecer a Comissão da Anistia, né, que há pouquíssimo tempo foi colocada. Como que a gente pensa, por exemplo, já existem alguns pedidos na CCJ para anistiar os militares punidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Então, falas como essa, por exemplo, elas podem abrir e elas abrem margem para pensar, ora, por que não dar anistia para os militares se as falas estão dizendo que é para a gente esquecer o passado? Então, a gente esquece um passado de 60 anos atrás, mas de um ano atrás a gente não esquece. Tudo aquilo que ele nos trouxe, né, as várias manchetes, mídias, as repercussões internacionais que isso aconteceu. Mas, então, essa preocupação existe com o 8 de janeiro, mas com a rememoração dos 60 anos do golpe, elas não existem? Então, acho que essas nuances, essas inconsistências
são coisas que ficam muito marcadas para a gente, porque a gente sabe, ou pelo menos a gente deveria ter isso muito mais evidente, que as marcas do período ditatorial nos dias atuais, assim como as marcas do genocídio aos povos indígenas, as marcas do período da escravidão, e como esses pontos eles são profundamente vinculados na construção sobre o que é o Brasil.